O segmento de picapes médias sempre foi muito importante, até mesmo comercialmente falando. Em especial para as pessoas que moram em regiões do interior ou têm ligações com o agronegócio. Justamente por isso, nesse vídeo, nós trazemos um comparativo muito interessante. A primeira desafiante é a Chevrolet S10, já bastante conhecida do mercado brasileiro. Só que essa daqui é a versão High Country, a mais completa. Essa versão ela vem equipada com motor turbo diesel e tração 4x4. Além disso, a versão foi criada justamente para atender, por exemplo, donos de fazendas ou donos de negócios, que além de ter um carro mais sofisticado, querem um carro utilitário, com função comercial. E para desafiar a S10 High Country, a gente trouxe aqui a Volkswagen Amarok, também conhecida. Só que aqui uma novidade, a Amarok que temos aqui é a versão V6, recentemente chegada ao mercado. A Amarok V6 agora é a picape média mais potente do segmento e também, obviamente, é a mais sofisticada da linha da Amarok. E o objetivo desse vídeo é comparar esses dois modelos, que apesar de parecerem similares, são bem diferentes, concorrem aí no segmento de picapes mais equipadas para clientes mais exigentes e, obviamente, não deixando de lado a questão utilitária dos veículos. E vocês vão conhecer todos os detalhes com a gente nesse vídeo. Começando a explicação pela Chevrolet S10, temos aqui uma picape com receitas mais tradicionais. O motor é um 2.8 4 cilindros turbo diesel. Ele entrega 200 cavalos de potência máxima e 51 kg de torque. Quando o assunto é tração, a receita aqui também já é bastante conhecida. Normalmente a S10 tem tração nas rodas traseiras, 4x2, mas através de um seletor eletrônico você consegue ligar o 4x4, acoplando as rodas dianteiras. Não podemos esquecer que aqui também está disponível, por exemplo, o sistema de reduzida, que você só pode engatar com o carro parado. Além disso, o modelo vem equipado com um câmbio automático de 6 marchas. Assim, temos uma configuração bastante similar àquela que a gente vê na maioria dos concorrentes do segmento. Por ser uma versão topo de linha, a S10 High Country traz alguns diferenciais em relação às demais versões da S10. Já começamos destacando aqui a capota marítima, bastante útil para proteger o que você coloca na caçamba. Também temos roda diamantada de liga leve de 18 polegadas. Outro detalhe é esse Santo Antônio aqui, que além de um efeito bonito, tem esse visual aqui que ajuda, digamos assim, na aerodinâmica do carro. Outro detalhe também interessante é o rack de teto, ideal para transporte de objetos mais longos ou até mesmo pranchas de surf. Temos ainda o estribo lateral, que ajuda o acesso do carro principalmente por pessoas menores ou com alguma dificuldade de locomoção. Outro detalhe são os espelhos laterais cromados, que também trazem o repetidor das luzes de seta incorporados. Já a Amarok V6 possui aí uma receita bem diferente das principais concorrentes do segmento e até mesmo da S10. Para começar, hoje é a única V6 turbo diesel do segmento. O motor entrega 225 cavalos de potência máxima, mas o que interessa mesmo é o torque, são 56 kg de torque. Quanto à tração, a Amarok é a única a ter esse tipo de solução. Ela trabalha com o sistema 4Motion. O que é isso? Tração integral permanente nas 4 rodas. Em todos os momentos você tem tração nas 4 rodas. E como isso funciona? Você tem 3 diferenciais no carro. O diferencial central é um diferencial central do tipo Torsen. O que ele faz? Distribui a tração entre o eixo dianteiro e traseiro automaticamente sob demanda. Normalmente, a picape tem 40% de força nos eixos dianteiros e 60% no eixo traseiro. Aí o que o Torsen faz? Com um sistema bem complexo de engrenagens no interior dele, puramente mecânico, ele consegue jogar até 60% na dianteira, deixando 40% na traseira, ou 80% na traseira e 20% na dianteira. A Amarok, por conta disso, não oferece o sistema de reduzida, mas ela vem com um câmbio automático de 8 marchas. Aliás, exclusivo câmbio automático de 8 marchas, porque nenhuma outra concorrente tem esse número de marchas. E antes que alguém lembre que a Fiat Toro possui um câmbio de 9 marchas, é importante destacar que a Fiat Toro não é uma picape média. Ainda que ela concorra comercialmente com a Amarok S10, ela é uma picape intermediária. E nós estamos falando aqui de picapes médias. Externamente, a Amarok V6 é bem mais discreta quando comparada à S10 High Country. O
que a gente nota aqui, por exemplo, é capota marítima. A roda é em liga leve, porém ela aqui não é diamantada, mas tem a vantagem de ser 19 polegadas, o que deixa o carro melhor na estrada ou em curvas em velocidade. Aqui na lateral vemos um elemento bem limpo, sem estribo, Santo Antônio ou até mesmo REC de teto. O espelho lateral não possui o repetidor de seta, mas a Amarok V6 tem um trunfo aqui na frente. Isso porque ela vem com iluminação bi-xenon no farol, tanto para o alto quanto para o baixo. Outro detalhe interessante é que quando você faz curvas, ele pega e acende o farol auxiliar ali embaixo, no sentido da curva que você está fazendo, melhorando assim a visibilidade da manobra. Quando a gente observa aqui a parte traseira das duas picapes, a gente precisa analisar algumas questões, começando pela suspensão. Ambas utilizam feixe de molas com amortecedores, assim temos uma configuração bem parecida, mas existem diferenças. No caso da Amarok V6, temos freio a disco nas 4 rodas, enquanto na S10 temos tambor na traseira com disco dianteiro. E quais seriam essas diferenças? O freio a disco é muito melhor para a situação de uso em pista, principalmente em velocidade. Assim, frenagens sucessivas vão fazer com que o sistema mantenha a frenagem mais eficiente por mais tempo. Mas ele não é 100% perfeito. Isso porque quando você vai para uma condição de off-road, que você tem muitas partículas como lama, areia, terra ou outras coisas que podem sujar o disco, isso diminui a frenagem do sistema. Assim, o sistema de freio a tambor é muito mais eficiente, pois ele é blindado e você não tem essas perdas. Outro detalhe também é que o sistema a tambor tem manutenção mais barata. Assim como vocês podem ver, são aplicações bem diferentes entre as picapes. Outro detalhe interessante que a gente também precisa observar é a questão da aplicação dos pneus. Isso tem uma diferença bem grande dependendo do tipo de uso que você vai fazer. Se você olhar o pneu da Amarok, você vai ver que ele tem linhas mais longitudinais e desenhos mais simétricos. Ou seja, estamos falando de um pneu que tem melhor performance no asfalto. Esse tipo de desenho é muito útil para, por exemplo, expulsar água em velocidade. Assim você tem um melhor grip nessa situação. Já na S10, o desenho é bem diferente, ele é mais assimétrico, ele não tem tantas linhas longitudinais. Ou seja, ainda que nós não estejamos falando de um pneu todo-terreno, esse pneu vai te dar um grip melhor em pisos de baixa aderência, como terra, cascalho, areia e até mesmo lama. Outro detalhe muito importante que a gente não pode esquecer também é o perfil de cada pneu. No caso da Amarok, raio 19, você tem um perfil de pneu mais baixo, e com o raio 18 da S10 o perfil é mais alto. Assim, o raio 19 é melhor para a situação de pista também, principalmente em curvas de velocidade. O pneu dobra menos. Já o aro 18 também tem as suas vantagens. Imagine que você precise, por exemplo, subir uma guia ou até mesmo no off-road, atacar pedras, toras e outros tipos de obstáculo. O pneu com perfil maior tem melhor absorção e consegue transpor esses obstáculos com mais segurança. Mais uma vez, a gente vê aplicações diferentes das picapes. Quando a gente olha as duas picapes aqui na parte de trás, a gente vê bastante semelhanças a título de funcionalidade. Isso porque ambas possuem a tampa com trancamento por chave. Assim, com a capota marítima, você pode deixar objetos dentro da caçamba. Outro detalhe também que a gente percebe aqui atrás são algumas funcionalidades parecidas. Ambas elas possuem câmeras de ré e sensores de estacionamento nos para-choques. Ainda os para-choques também podem ser usados como apoia-pé, justamente para você ter um acesso melhor à caçamba. A única diferença fundamental que a gente encontra aqui atrás é o sistema de iluminação. Na Amarok, temos sistema de iluminação por lâmpadas convencionais halógenas. Já na S10, tanto luz de freio quanto luz de lanterna são iluminadas em LEDs assim, portanto com mais eficiência. Vamos conhecer um pouco do interior da S10 High Country. Já de cara, além dos controles elétricos, eu destaco o sistema que permite o rebatimento dos espelhos laterais, bastante prático para garagens apertadas. Temos ainda aqui farol com sistema automático e até mesmo regulagem de altura do facho. No volante a gente encontra vários botões. Do lado esquerdo temos os botões que a gente interage com a central multimídia e até mesmo com o sistema de celular. Do lado direito temos o controle de cruzeiro e este botão diferenciado, que é o alerta de colisão frontal, onde você seta as informações.
Ainda no interior da S10 a gente observa aqui no console central, por exemplo, o sistema de ar-condicionado, que é digital e automático, porém de simples zona. Temos ainda a central multimídia MyLink. Essa aqui no caso é aquela que já traz o sistema de GPS embarcado, como por exemplo a gente encontra aí no Chevrolet Cruze ou até mesmo na Equinox. Mais abaixo aqui no console nós temos outros botões. Esse daqui é o sistema do alerta de manutenção de faixa. O botão para desligar o controle de estabilidade eletrônico, o controle de descida de rampa automático e o botão dos sensores de estacionamento. Destacamos ainda, como na maioria das picapes, duas tomadas de 12 volts para você poder ligar carregadores e outras funções elétricas. Temos esse porta-objetos aqui, que nós não sabemos exatamente qual a função dele, uma vez que um smartphone não é todo consegue entrar aqui nesse espaço. Ainda temos aqui no console o seletor de tração em modo eletrônico. Temos dois porta-objetos aqui, no caso porta-latas, e aqui debaixo do descansa-braço temos mais um porta-objetos, inclusive com a entrada USB e a entrada P2 da central multimídia. A gente observa também que o interior da High Country, além de ser forrado em couro, tem alguns inscritos que definem aqui a versão específica. Ou ainda podemos destacar esse porta-objetos que vai aqui na parte superior do painel, útil para você colocar, por exemplo, moedas ou outros pequenos objetos. E aqui o espelho retrovisor, como em outros carros da Chevrolet, temos aqui os controles do sistema OnStar, que aliás é totalmente exclusivo dos modelos da Chevrolet no mercado brasileiro. E como é o interior da Amarok? Vamos dar uma olhada. Além dos controles elétricos, a gente encontra aqui uma função diferente. Essa daqui serve para desembaçar os espelhos laterais. Além disso, apesar dele ter o sistema de rebatimento dos espelhos, o espelho ele rebate para cima e ele não é muito eficiente. Isso porque quando você fecha a porta, o espelho sobra um pouco para fora da carroceria. Observamos aqui o sistema de farol automático e também o controle de nível do facho do farol. O volante é multifuncional. Já vimos esse volante, por exemplo, em outros modelos da Volkswagen, como por exemplo o Volkswagen Golf ou o Volkswagen Jetta. Ainda aqui no console central a gente encontra mais alguns outros botões. Este aqui, função off-road, que altera o comportamento do freio, transmissão e outras configurações do carro para uso em off-road. E este aqui é o bloqueio do diferencial traseiro para situações extremas de off-road onde as rodas traseiras ficam pinadas. Ainda temos o botão para desligar o controle de estabilidade, o sistema de ar-condicionado Dual Temp digital, com temperaturas independentes para passageiro e motorista. A central multimídia é a Discovery Media, já conhecida de outros modelos da Volkswagen. Essa central conta com a entrada USB e entrada P2 aqui nesse console, e temos também aqui mais um SD card. Aliás, este SD card aqui é justamente a memória do mapa GPS da central. Aqui na parte superior, além de termos um porta-objetos um pouco mais amplo que o da S10, a gente encontra aqui, por exemplo, uma tomada 12 volts, a terceira tomada. Outro detalhe é que nós temos mais organização aqui no console central, com os porta-latas e até mesmo este compartimento abaixo do descansa-braço. Na parte do teto a gente encontra aqui um porta-óculos, além do sistema de iluminação para passageiro e motorista e a própria iluminação da cabine. A Amarok V6 vem obviamente no acabamento Highline, o mais completo. Como vocês podem ver, o banco é forrado em couro. Aliás, observamos aqui dois tons, um tom um pouco mais claro na parte central e um pouco mais escuro na parte lateral, com costuras prespontadas. Vamos falar agora sobre conforto e ergonomia. Vamos começar pela Volkswagen Amarok. Primeira coisa que eu quero destacar aqui no modelo é justamente a possibilidade da altura e profundidade do volante. São funções que dificilmente você encontra em picapes, e no caso aqui você tem a função disponível. Outro detalhe bem interessante da Amarok são os ajustes do banco elétrico. A gente vê aqui todos os ajustes possíveis. Então você tem o ajuste do encosto, como vocês podem ver, distância do banco, temos a altura do banco e até mesmo essa função aqui que é a inclinação do assento. Então, além da altura, você consegue fazer o ajuste do assento. Você tem também o ajuste lombar,
que também tem função elétrica. Detalhe interessante, todos os comandos que vocês estão vendo aqui no banco do motorista também estão presentes no banco do passageiro. E eu vou destacar mais um ajuste bem interessante da Amarok, que nós temos aqui o extensor de pernas. Então, pessoas que têm pernas mais longas têm esse suporte aqui que você faz o ajuste manual. E isso também está presente no banco do passageiro. Aqui no banco traseiro, a Amarok não é tão confortável quanto no dianteiro. O encosto aqui tem uma inclinação mais ereta, então você não tem tanto conforto para o tronco. A gente também percebe que o espaço para as pernas não é muito bom. Eu deixei o banco dianteiro ajustado para uma pessoa de 1,78 m. Como vocês podem ver, as minhas pernas estão praticamente aqui no encosto. Isso quer dizer que a gente pegar pessoas maiores, nós não vamos ter aqui uma posição muito confortável aqui atrás. Ainda assim, eu vou destacar a presença de 3 cintos de segurança de 3 pontos e os encostos de cabeça no banco traseiro, que são itens importantes de segurança. Na S10 a gente já percebe que o banco não tem o mesmo conforto da Amarok. Aliás, o volante, por exemplo, só possui regulagem de altura, nós não temos a regulagem de profundidade. Isso é mais comum nas picapes, principalmente dessa categoria. Os bancos do motorista são elétricos, mas a gente vê bem menos ajustes aqui. A gente tem o ajuste da inclinação do encosto, que é elétrico, e ao mesmo tempo distância do banco, como também a altura do banco. Você pode fazer todas essas 3 regulagens, mas nós não temos o ajuste do lombar, nem a inclinação do assento ou o extensor de pernas. Sendo assim, a gente tem um conforto aqui bom, mas certamente não tão bom quanto encontrado na picape da Volkswagen. Na parte traseira da S10 a gente tem algumas surpresas interessantes. Vamos começar pelo espaço. Mesmo ajuste na frente no banco para um motorista de 1,78 m, olha a quantidade de espaço que a gente tem aqui na parte de trás. É bem mais espaçoso para as pernas. Outro detalhe interessante que eu também vou destacar é que na S10 a gente tem um encosto de mão aqui. Temos o apoia-braço, que quando a pessoa não está usando aqui a posição do meio, você tem um apoia-braço para quem vai atrás. Os cintos também são de 3 pontos, mas a posição central não possui encosto de cabeça, que é um item importante de segurança. Uma das principais diferenças que nós temos entre a Amarok e a S10 é o fato da picape da Volkswagen não possuir o sistema de reduzida. E para que serve a reduzida? Imagine que você precise transpor obstáculos mais difíceis. Com a reduzida, você tem menos velocidade e mais rotação, consequentemente, mais força sobre as rodas do carro. A Volkswagen alega que não é necessária a reduzida, uma vez que a Amarok tem 8 marchas. Assim, as 2 primeiras marchas são mais curtas do que a gente encontra nas outras picapes. O que a gente quer descobrir agora é exatamente qual é a velocidade máxima que nós temos na Amarok quando a gente, obviamente, está fazendo essa aceleração. O que eu vou fazer é colocar o câmbio no modo Tiptronic, colocar em primeira marcha e vou acelerar até a troca de marcha. Vamos lá ver o que acontece. Estou acelerando progressivamente aqui com uma certa suavidade. Vamos ver a velocidade aqui. Bom, a picape trocou para a segunda marcha em aproximadamente 39 km por hora com 4.900 giros. Vamos ver como é que fica isso na S10. Agora é a vez da gente fazer o teste aqui na S10. E no caso da S10 nós vamos ter que fazer em 2 lances. Por quê? Como a S10 tem a reduzida, a gente quer saber primeiro qual é a velocidade máxima na marcha normal, em primeira marcha, e depois na reduzida, justamente para a gente comprovar aí a diferença de rotação e velocidade, para ver se a gente realmente tem diferença. Vou seguir o mesmo procedimento. A S10 aqui no caso são 6 marchas, então eu vou colocar a marcha aqui no Tiptronic para que ela não mude de marcha. Vamos acelerar em primeira para ver qual é a velocidade máxima de troca de marcha. Vamos lá. Tô acelerando aqui o modelo, vamos lá. Já estamos aqui com 43, 44, 45. Bom, no caso da S10, diferente da Amarok, que troca de marcha quando chega no limite máximo, aqui não acontece isso. Então a primeira marcha nós fomos até 45 por hora, o motor limitou e o giro máximo ficou ali na casa de 4.500 rotações. O que a gente tem que fazer agora é passar para a reduzida e ver qual que é o número que a gente tem nesse caso. Agora vamos fazer o teste com a reduzida da S10. Lembrando que você não deve usar a reduzida em piso de alta aderência no asfalto, principalmente virando o volante. A reduzida só deve ser usada em piso de baixa aderência, como terra, areia ou coisas parecidas. Para isso,
você tem que estar com a picape parada na posição neutro. Aí você vem aqui no seletor, engata o 4x4 low, a luzinha vai piscar. Ele vai desligar o programa de estabilidade, obviamente, por conta de uso off-road. E eu vou engatar a picape e vamos ver qual é a velocidade máxima que nós temos em primeira marcha. Vou passar aqui para o Tiptronic para que ele não troque de marcha e vamos acelerar e vamos ver. A gente já percebe que o carro está bem mais lento, né? Então a gente já está aqui com 2.000 giros e temos uma velocidade aqui de 10. Vamos lá, acelerando tudo, vou chegar no limite de giro. Bom, a 4.500 rotações praticamente, nós temos 17 km por hora. Como vocês podem ver, a marcha reduzida faz muita diferença. E no caso aqui, a velocidade ficou muito abaixo quando a gente compara, no caso, com a Volkswagen Amarok. Agora a gente está aqui na pista do Aras Tuiuti para fazer a aceleração das duas picapes de 0 a 100. A Amarok, a gente já sabe, motor V6, 225 cavalos de potência, 56 kg de torque. Em favor dela, obviamente, temos aí a transmissão automática de 8 marchas e a tração 4Motion permanente. A desafiante S10 tem um motor em linha, 4 cilindros com 200 cavalos de potência máxima e torque de 51 kgfm. O câmbio é um automático de 6 marchas. E para deixar tudo bastante justo e igual, nós vamos ligar aqui o 4x4 High, assim as duas ficam com 4x4, e também vamos desligar os controles de tração, assim elas vão estar em igualdade nessa aceleração. Como a gente viu na pista de aceleração, a Amarok V6 realmente leva uma grande vantagem sobre a Chevrolet S10. Mas agora a gente vai para o 4x4 para ver como as picapes se comportam numa situação mais real de uso para esses modelos. Agora a gente já está aqui na pista de off-road do Aras Tuiuti. Olha que legal que a gente fez aqui na S10. Vocês estão vendo aqui um container, esse container aqui é para 1.000 litros de capacidade de líquido. Só que o que a gente fez? Colocamos 300 litros de capacidade, justamente para simular uma carga. Mas quem vai falar comigo aqui agora é o André, o administrador aqui do Aras, que está dando todo o suporte para a gente fazer isso. Forneceu aqui o container, forneceu a amarração, o trator para encher de água, e ele vai explicar quais são os cuidados, já que ele conhece bem isso, trabalha com isso. E aí, André, como é que é essa história dessa amarração aqui? Então, Jorge, como você comentou, eu uso a caminhonete para o dia a dia do Aras e para andar de moto no final de semana, para lazer. A gente está usando aqui as cordas para amarração de moto e aproveitei os 4 ganchos da S10, né, 2 de cada lado, para fazer a amarração aqui do container com a carga. Agora um detalhe interessante, assim, a gente usou 4 ganchos que tem aqui na caçamba, só que eu vi que você colocou 2 cintas aqui na parte de trás. Por que isso? Então, justamente, a gente colocou essas duas para poupar o Santo Antônio dela. Então, para trazer a carga mais para trás, evitando que, caso haja um deslocamento do container, bater no Santo Antônio dela. Inclusive, havia uma dúvida na hora que a gente estava carregando aqui o container sobre se esse pallet ia caber aqui. Conta essa história pra gente direitinho, André. Justamente, foi até uma coisa que me impressionou, porque a S10 cabe também, né? Ela coube certinho e até a informação que eu tinha não entrava. Tem picape então que a gente não consegue colocar um pallet desse por causa das caixas de roda, né? Justamente. E aqui nós não tivemos problema. Sem problema algum. Bom, pessoal, agora nós vamos para a pista de off-road, vamos testar as duas picapes. O André vai me acompanhar aqui me explicando o circuito e vocês vão conferir tudo isso agora. Bom, a gente está aqui agora a bordo da S10, vamos apontar na pista de 4x4. O André, aqui o administrador do Aras, vai me acompanhar aqui nesse teste, até porque como a gente está com carga na caçamba, é tudo diferente. Normalmente a gente faz esse teste com um pouco de flexibilidade, às vezes em 4x4 alto, 4x2, para testar o carro. Mas no caso, por conta da carga, a gente vai fazer
da forma mais, digamos assim, segura. E essa forma segura, o que eu vou fazer aqui? Eu vou ligar o 4x4 low da picape. Para você fazer isso, o carro tem que estar em neutro, tem que estar parado, ele não pode estar andando. Outra coisa interessante também, eu vou acionar aqui o controle de descida, isso porque depois a gente vai ter uma rampa, a gente vai ter que descer. E a gente vai começar primeiro aqui na caixa de ovos, não é isso, André? É isso aí. A caixa de ovos vai testar bastante a torção de carroceria, né? Ela vai entrar a torção de carroceria, o controle de tração, o feixe de mola traseiro vai trabalhar bastante, porque ela está com um pouco mais de 300 kg de carga, uns 350 mais ou menos, né? Com certeza. Bom, então vamos lá. No final da caixa de ovos tem um... Como é que é aquele obstáculo que faz a inclinação de carroceria lá, André? Uma transposição. A gente não vai fazer a transposição por uma questão de segurança. Com essa carga é totalmente contraindicado, não é isso? É porque é água, né? Então tem um deslocamento muito grande. Então, como a transposição torce muito o carro. Então pode ser que na hora que ela desce mesmo, toda a água vai para um canto. Então pode prejudicar aí o teste. Então a gente vai fazer a caixa de ovos, uma rampa de subida, uma rampa de descida e depois aqui uma caixa de areia. Vamos lá, pessoal. Vou começar aqui na caixa de ovos agora. Detalhe, hein, pessoal. 4x4, regra número 1. Sempre devagar, né, André? Justamente, ainda mais na reduzida, né? Que você está precisando de força e não velocidade. Nunca velocidade no 4x4. Bom, estamos entrando no obstáculo, um lado do carro já afundou. Agora nós vamos fazer aquele famoso X, né? Aqui não está acontecendo muito o X, porque como a gente está com carga na caçamba, ele não está caindo a parte do motor, né, André? Exatamente. A caçamba afunda, né? Então ela não deixa entrar no X. Ela mantém a parte da traseira sempre, digamos assim, em contato. Mas mesmo assim ela entrou agora, você sentiu? A gente então... Ela tá passando com uma facilidade muito grande aqui, inclusive. Mesmo com a carga, o que a gente percebe é que a S10 não tá tendo dificuldade nenhuma em passar o obstáculo. Tá realmente muito simples. Agora a gente vai sair aqui da caixa de ovos para evitar a transposição, que é justamente a parte mais complicada com essa quantidade de carga que nós temos. E vamos apontar ali na rampa do King, por assim dizer, né? Exatamente. Se você quiser fazer o teste de controle de subida, vamos ver se dá. Vamos lá. A gente tá com a carga de 350 kg numa situação bem íngreme, né? Bem forte. Real mesmo, né? Real. Situação real. Então vamos lá, vamos alinhar o carro aqui. Alinhamento tá bom, André? Perfeito. Vamos lá, vamos subir sempre devagar, pessoal. Regra básica, nunca rapidez. Tem que ser muita calma no 4x4, sem afobação. Bom, estamos subindo aqui sem muita dificuldade. Tá indo tranquilo. Subir mais um pouco, eu vou parar no meio da rampa. Olha, já estamos tendo aqui um escorregamento, né, André? Exatamente. Vamos acelerar um pouco mais. O controle de tração vai atuar aí. Olha só, o carro tá tendo uma dificuldade, mas ele saiu. Agora vou parar no meio, vamos ver o controle de ladeira. Vamos ver se sai com toda essa carga aqui, né? Vamos lá. Acelerando. Olha aí, pessoal. Subiu. Subiu e sem muito problema. Teve um pouco de escorregamento ali do pneu, mas não tivemos problema. Agora nós vamos para descida. Vamos descendo. Quantos graus tem essa rampa de subida e descida, André? Essa aqui gira em torno de 35. Essa aqui tem um pouquinho menos. Pouquinho 33. menos. Vamos alinhar aqui a picape. Obviamente a gente está pulando alguns obstáculos que, mais uma vez, a gente está tentando simular uma situação real com carga, né? Normalmente esses off-road são feitos sem carga. E é a primeira vez no Aras que a gente faz isso com carga. Dá uma orientação aqui pra gente, André. Qual que é o... esquerda ou direita? Um pouquinho mais pra direita. Vamos lá, direita. Pode vir mais um pouquinho. Um pouco mais. Isso, mano. Perfeito. Pode vir mais um pouquinho. Aí. Ok. Aí. Vamos lá. Tô aqui com o controle de descida acionado no carro. Ele acende uma luzinha verde ali no painel. Então vamos lá, soltando o carro devagarzinho. A gente percebe aqui já o travamento do freio. Parece uma metralhadora atuando, né? Segura mesmo. Vai. E passamos sem nenhum problema, né? Muito tranquilo. Vamos para a caixa de areia, ó. Ainda tá atuando o controle de descida, porque a gente tem um pouquinho de inclinação, mas já estamos fora do obstáculo. Então vamos para a caixa de areia agora. A caixa de areia também tá bastante tranquilo, né, André? Ela tá tranquila, a areia tá um pouco compactada, por isso que a gente abriu essas valas, justamente para trabalhar um pouco
o carro pouco mais, né? Numa situação como um piso de areia. Então vamos lá. Super tranquilo. Nem parece que a S10 está carregada, né? A gente vê aqui até o controle de descida fazendo algumas atuações no freio, né? Para manter a velocidade baixa. Bom, como vocês podem ver, a S10 superou esses obstáculos com absoluta tranquilidade, né, André? Bem tranquilo. Nenhuma dificuldade maior, foi bem... Só ali na subida talvez um pneu todo terreno tivesse feito um pouco mais de diferença. É porque o terreno está um pouco seco, então tem um pouquinho de talco, mas uma situação com uma ladeira muito íngreme, com essa carga toda atrás e parado e sair com toda essa massa, né? Esse talco que o André tá falando é aquela areia fininha, né? Que o termo técnico a gente usa esse talco, mas é o... Aquele pó que fica na estrada de terra, sabe? Aquele talco mesmo, que bem solto, e isso faz patinar um pouquinho, mas lá subiu bem tranquilo. Esses obstáculos, como vocês viram, foi bastante tranquilo aqui com a S10 com a carga. Bom, agora a gente está aqui numa rampa bem mais difícil. Inclusive acabou de acontecer um evento com picapes aqui no Aras, picapes 4x4. E a rampa que nós vamos subir era a rampa que era utilizada para as picapes descerem, né, André? Justamente. A diferença é que nós vamos subir e com carga, para ver se o carro vai, né? Vamos nessa. Esse teste a gente ainda não fez aqui no Aras, nunca foi feito, né? Não. Primeira vez, vamos lá. Então com a S10 a gente já está usando a reduzida ligada, porque a rampa é realmente muito íngreme. Estamos usando o controle de descida, caso a gente tenha que parar no meio da rampa, porque a gente não sabe se a picape vai ou não subir. Essa rampa realmente é muito difícil. Quantos graus você acha que tem aqui, André? Olha, não é nem muito questão de grau, porque ela é bem comprida, né? Mas aqui ela tem um pouquinho menos que lá, só que ela é muito mais comprida. E ela tem alguns desníveis também, né? Isso, ela tem vários... A gente vê que tem umas erosões também aí, alguns sulcos de erosão no meio. É uma rampa de dificuldade grande. Com certeza, ainda mais carregado. Vamos lá, bom pessoal, primeira vez o teste está sendo feito aqui no Aras Tuiuti, nunca foi feito antes. Vamos apontar aqui a S10. O André vai me orientar, que ele conhece isso aqui melhor do que ninguém. Aí, perfeito. Aqui, tá bom, André? Perfeito. Então vamos lá, subindo 4x4 sempre, devagar, sem pressa. Nunca acelere fortemente, sempre suavemente, deixa o carro, a picape no caso, transpor o obstáculo. E tá subindo com tranquilidade, né, André? Bem tranquilo, bem tranquilo. E aqui, de novo, o terreno tá com aquele talco, né, com aquele pó solto. Porque como você falou, a gente fez um evento esses dias e aqui descia, né? Então, querendo ou não, solta. E deixou o piso, mas tá subindo aqui como se estivesse subindo no asfalto, né? Acho que um pouco da carga, pelo fato de ela estar carregada, ajuda um pouco, né? A ter mais peso na traseira, né? E vai. Exatamente. Olha, pessoal, subiu aqui a rampa como se nada fosse. Foi muito tranquila a subida, foi realmente bem fácil, né, André? Bem tranquilo. Agora nós vamos apontar ali na descida. Aquela descida você não usa muito, né, André? Não usa muito. Ela é muito forte. Ali ela tem o comecinho dela gira em torno de uns 38 graus. É bastante técnica, né? Bastante, ela é um pouco mais estreitinha, né? Por segurança, pessoal, eu vou deixar o câmbio em primeira, travado em primeira, usar o manual dele. E vou deixar em primeira para que isso aumente a nossa capacidade de tração de descida, né? Deixar o carro bem travado mesmo. A gente tem aqui tem que tomar um cuidado muito grande para entrar aqui. Pode virar tudo. Já podemos virar tudo aqui, André? Isso, pode ir. Vou dar uma pequena manobradinha só para o carro ficar bem alinhado com a descida. Que essa daqui é bem... Lembrando que é ruim a gente entrar de lado numa situação como essa com um líquido, né? Com mais de 300... Acho que mais de 300 litros de água, né? 300 litros de água e mais 50 quilos da estrutura do container, né? Então ainda entrar de lado aqui numa situação como essa... Bem perigoso, né? Perigoso. Tem que tomar muito cuidado. Então, vamos lá, bom, a gente já tá alinhado aqui, André? Um pouquinho para a esquerda. Vamos lá, vamos um pouquinho mais para a esquerda. Aí. Agora estamos. Perfeito, pode alinhar. Realmente aqui, pessoal, não é para qualquer um não, hein? Já vou avisando que o controle de descida está acionado aqui. A gente vem com bastante suavidade. Sente o controle de tração, né? Escuta, né? Ele metralhando ali o freio, né? O disco, né?
Olha só o barulho dele. Isso aqui é tudo o HDC, o controle de descida atuando. Aqui que eu falei que tem um primeiro nível é bem forte. Ajuda o tanto de peso que tem aqui para o sistema segurar, né? Que é o peso do carro mais a carga. Mais a S10 passou. E não passou feio não, né, André? Não, passou lindo. Passou lindo. Então pela primeira vez aqui no Aras tá feito o teste da S10 e realmente o que você pode dizer da S10 até agora, André? É bruta, viu? O carro impressiona. Justamente pela essa utilização da reduzida do carro. Passa com bastante tranquilidade nos obstáculos. Você sentiu alguma coisa assim que você pode dizer, quase não foi? Ou no geral a gente pode dar aí uma nota 10 para S10 nessas situações? S10 é 10, cara. Tá nota 10. Então, como vocês viram, a S10 não entregou os pontos. E agora é a hora da gente ir lá ver o que vai acontecer com a Amarok, não é isso? Vamos lá, tô curioso também. Vamos lá, pessoal, vamos trocar a picape, vamos trocar a carga e vamos ver o que vai acontecer. Como vocês estão vendo, o container de água já está aqui na Amarok com os mesmos 300 litros, uma carga total aí de 350 quilos. Só que aqui a gente teve algumas diferenças na acomodação de toda essa carga, não foi, André? Justamente, Jorge. Começando pela facilidade da tampa, né? Tem uma contramola aqui que diminui o peso de abertura. Isso aqui realmente é interessante, principalmente para a mulher, na hora que vai abrir caçamba, não ter aquele peso todo. Outro detalhe interessante, parece que a gente tem um pouco mais de largura das caixas de roda aqui, né? Justamente, o container ficou melhor acomodado, digamos assim, porque ele criou um espaço a mais em toda a volta dele, então você consegue carregar outras coisas, uma compra ou enfim, consegue colocar mais cargas em volta, que na S10 ficou um pouquinho mais apertado. Outro detalhe interessante é que aqui a gente teve 6 pontos de amarração. Na S10 foram 4. Aqui nós temos 2 ganchos que ficam numa parte, digamos assim, intermediária da caçamba, não exatamente no meio. Isso facilita bastante, né, André? Justamente, ainda mais com um container como esse, com mais de 300 litros de água dentro, esse ponto bem no meio ajudou bastante a gente aqui, criou uma segurança maior, porque justamente ficou exatamente no meio. Então a gente colocou 2, um em cada ponta e esse no meio para dar mais estabilidade, né? Sim. Bom, mesmo problema da S10, a gente teve que deixar o container mais para trás. Por quê? Na S10 a gente tinha o Santo Antônio, aqui nós temos o vidro. E o vidro não tem nenhuma proteção, seja de barra ou de qualquer coisa. Então se o container ficasse para frente, além dele danificar a cabine, possivelmente poderia quebrar o vidro da picape. Exatamente, como a gente falou, no caso da S10 a gente protegeu o Santo Antônio, né, porque ele é uma estrutura de plástico, e aqui, caso houvesse um deslocamento, ele poderia bater ali no vidro e, consequentemente, quebrar. Bom, como vocês viram, aqui na Amarok foi um pouquinho mais fácil a acomodação de carga. Agora a gente vai para a pista para ver como é que ela se comporta. Bom, pessoal, amarrar a carga em caçamba de picape não é tão simples assim, em especial uma carga tão pesada quanto essa, são 350 quilos. O André vai explicar para a gente o que a gente tem que fazer para não ter problema. E aí, André, como é que funciona? Então, Jorge, como é que funciona a parte de catraca, né? Aqui a gente está com a cinta que não tem os ganchos nas pontas. Então a gente precisa passar a corda entre os objetos que você quer que trave, né? No caso aqui a gente passou entre essa coluna do tanque e no gancho aqui da Amarok. E é importante também a gente deixar sempre a fita paralela, sempre alinhada, para que ela não enrosque aqui na catraca, né? Então a gente pega a cinta, tá sempre retinha, passa entre a catraca, estica, pode esticar até ela dar firmeza, e agora aqui você começa a catracar para dar pressão. É importante a gente sempre tentar deixar em ângulo, porque quanto maior o ângulo, mais pressão você vai ter na catraca. Então você pode começar a catracar, bem travado, né? Lembrando, como você comentou, a gente fez essa amarração, andou aqui em todos os obstáculos, com mais de 300 quilos, e ela nem se movimentou. Para liberar a pressão da catraca, basta a gente apertar essa parte aqui para liberar. Então você vem até embaixo apertando, aí ela libera a pressão. Aí você consegue soltar a corda sem problema nenhum. Bom, pessoal, como vocês estão vendo, a amarração de carga não é tão simples assim. Não é nenhum bicho de 7 cabeças, mas você tem que seguir esses procedimentos para não ter problema e, obviamente, conseguir manter uma carga bem pesada fixa no lugar.
Agora é a vez da Amarok enfrentar o desafio. Foi um trabalhão aí passar o nosso container de água, né, André? É isso aí. Foi um desafio interessante, mas agora nós vamos com a Amarok. A Amarok não possui sistema de reduzida, tá, pessoal? Ela tem as 8 marchas, mas não tem essa função de reduzida. Então o que a gente vai fazer, aqui no console a gente tem alguns botões. Eu vou acionar o botão do modo off-road, que ele vai, entre outras coisas, servir para fazer um controle melhor aí do sistema de freio, pinçando na passagem de obstáculos. O primeiro obstáculo que a gente vai fazer é a caixa de ovos, mesma sequência que a gente fez lá com a S10. Apenas eu vou jogar o câmbio aqui no manual para que ela fique bloqueada em primeira marcha. Bora, André? Vambora. Vamos lá. Como sempre, bem devagar nos obstáculos. Vamos ver como é que a Amarok se comporta aqui na caixa de ovos. Até agora tranquilo, né? Vamos desligar aqui o detetor de obstáculos, senão ele vai ficar aqui apitando por causa dos obstáculos. Ela tem um pouquinho mais de dificuldade para passar, né? Em relação à S10. Ela passa, mas reclama um pouco mais do sistema de tração. Não é isso, André? A gente escuta a pensar um pouco mais nas rodas, né? Acho que a gente tem mais em X do que a S10, né? Como ela não tem reduzida, né? O sistema trabalha com talvez um giro um pouquinho maior das rodas, né? Já passou tranquilo. Passou. Deu um pouquinho mais de reclamação, mas passou. Não foi nada assim que, olha, que dificuldade. Agora nós vamos fazer aqui aquela subida, quase subida de um King, né? Não é um King porque não tem a descida do outro lado, mas equivale a uma subida de King. Aqui, pessoal, eu vou usar um outro recurso da Amarok que é bem interessante, que é o bloqueio do diferencial traseiro. Normalmente a gente não precisa usar esse bloqueio para subir essa rampa, não é isso, André? A gente passa somente com o sistema de controle de tração mesmo, passa aqui tranquilo. Mas como a gente está aqui com 300 quilos, 350 quilos a mais, é melhor a gente se garantir, né? Justamente. Então vamos lá. No caso da S10, ela pode tirar um pouquinho a traseira. Aqui eu acredito que ela passa um pouquinho mais fácil. Vamos ver como é que vai se comportar a Amarok. Primeira mão, hein, pessoal, inédito. Vamos lá. Subindo aqui na rampa. A título de força não estamos tendo nenhuma dificuldade. Assim como a S10, ela escorrega um pouco. Escorregou um pouco menos, né? Escorregou, acho que pelo fato de ter o bloqueio no traseiro, né? É, escorregou um pouco menos. Agora vamos fazer a partida em rampa para ver como é que ela se comporta. A partida em rampa dela funcionou bem, mas a saída dela foi um pouquinho mais difícil, até por não ter a reduzida, né? É, você acelerou um pouquinho mais, né? É, a gente teve que dar um pouquinho mais de pedal nela, que evidentemente quando a gente usa um sistema de reduzida, a situação é outra, é completamente diferente de quando você não tem a reduzida, mas passou numa boa, né? Aqui, uma situação quase que você vira por completo aqui, né? Nessa ideia, acho que você manobrar um pouquinho mais, né? Ela tem um ângulo de esterçamento melhor, a Amarok, em relação a S10, né? Bom, já estamos no modo off-road. Isso, vamos desligar aqui o sensor de estacionamento que acabou acionando novamente quando a gente fez a manobra. Vamos alinhar o carro aqui com a descida. Um pouquinho mais para a direita. Estamos alinhados? Perfeito. Então vamos lá. Aqui a gente nota que o HDC da Amarok ela entra antes, né? Ele trabalha mais aqui, né? Trabalha o tempo mais, todo trabalha mais. Mas descemos numa boa também, né? Bem seguro. Eu nem tô pisando no freio, ela desceu numa boa. Realmente, nesse ponto do controle eletrônico, ela foi, vamos dizer assim, mais precisa, né? Agora nós vamos ali para a caixa de areia. Vamos ver como é que ela se comporta na caixa de areia. Vamos alinhar o carro aqui com o obstáculo. A princípio sem muita dificuldade. Vamos lá. Bom, bem tranquilo, né? Me pareceu mais suave. Suspensão mais macia, né? Ainda que ela tenha roda aro 19. Passou com tranquilidade aqui nos obstáculos, né? Bem tranquilo. Bom, pessoal, agora a gente vai lá para outra rampa, que é mais difícil. E a gente já volta com mais novidades aqui da Amarok. Agora aqui a gente já tá aqui naquela rampa mais difícil. Vamos ver como é que ela vai se comportar aqui, né? Lembrando, nós não temos aqui a reduzida, mas o bloqueio do diferencial central traseiro tá apinado. Então,
Se uma roda girar, a outra também gira. Vamos ver como é que a Amarok se sai aqui nessa subida. Mais uma vez, devagar, né, André? É isso aí. Vamos ver. A gente percebe aqui que o giro vai mais alto, né? Justamente por não ter a reduzida. A gente tem que acelerar um pouco mais. Mas nenhuma dificuldade para o veículo transpor aqui o obstáculo. Algumas pinçadinhas do controle de tração. Tem uma escorregadinha, né? Possivelmente nas dianteiras, né? Sim. Porque as traseiras estão bloqueadas. Bom, foi bem fácil, né? Bem tranquilo. Também não tivemos problema nenhum com a Amarok para fazer o obstáculo. Foi bem tranquilo. Vamos alinhar lá para a descida. Aqui eu acho que entra um pouco também aquela questão de, pô, a pessoa chegar, engata a reduzida, engato a... Vou de reduzida, vou de 4x4 low, o que eu faço aqui, né? De high ou low, enfim. E aqui na Amarok você não tem tanta essa preocupação, né? Não tem como errar, né? Você já entra direto com o 4x4, com o 4x4, já tá sempre ligado, né? Ele não, você não tem como acionar ou desacionar, já que é um sistema Torsen, né? Ele tem 3 diferenciais e o diferencial central é um diferencial central Torsen, que distribui a tração numa relação interessante. Normalmente a Amarok tem 40% na frente, 60% atrás. E aí o Torsen pode jogar até 60% para frente com 40% para traseira, ou 20% na traseira e 20% na dianteira e 80% na traseira. Então ele consegue fazer essa distribuição mecanicamente, sem nenhuma atuação eletrônica. Isso é o legal do Torsen, né? Eles brincam que é a força da inteligência. Eles brincam bastante, mas a brincadeira é séria, né? Com bem certeza. Funcional. Pode alinhar já. Aqui a gente sentiu ela pegar um pouquinho no meio, né? Ela pegou um pouquinho esse para-barro aqui. Foi o para-barro. Eu senti aqui no pé. Um pouco mais baixa do que a S10 nesse sentido. Mas ok, passou no obstáculo. Vamos lá, vamos descer a rampa. Aqui o que a gente nota é que o controle de descida, ele é muito mais presente, né? Na S10 ele demora um pouco para entrar a função do HDC, né? Aqui não. Aqui a picape já inclinou um pouquinho, a gente já percebe que ele... Eu não tô nem com o pé no freio. Com a S10 eu desci com o pé também no freio. Mas aqui ele é mais... Na S10 você escuta, ele trabalha, como você falou, metralhadora, né? Aquele é um pouquinho mais suave, mas tá sempre atuando, né? Atuando. É uma metralhadora um pouquinho mais baixa. Bem mais baixa, aliás. Um pouquinho não, bem mais baixa, né? E desceu numa boa. Desceu mais lento. Mas lembrando sempre, no off-road, quanto mais lento, melhor. Não pode ter pressa no off-road. Ter pressa no off-road é indicador de desastre ou problema. Bom, foi tranquilo aqui também, né? Não tivemos nenhum problema. Foi bem tranquila no que diz respeito à situação de off-road. E aí, André, o que você me diz aí? O que você achou da Amarok versus a S10? São, primeiros, né? São duas caminhonetes bem diferentes, né? Bem diferentes, né? Até mesmo no sentar aqui, você já percebe. A gente fica um pouquinho mais distante aqui na Amarok, né? Ela é mais confortável. Ela é um pouco mais larga, né? E aquela coisa que a gente comentou agora, a questão da tração, aqui não tem um seletor de tração, né? Você engata o drive S, ou brincando aqui no pedal e ela vai, né? Você não precisa, pô, e agora? Você precisa ser um especialista para usar. Justamente, né? O máximo um bloqueio de diferencial traseiro, como você falou. A S10 já tem, só que a S10 na reduzida demonstra um pouco mais de força, né? Pelo fato Você sente o carro mais na mão, com mais controle, principalmente nas situações difíceis, né? Você até subindo aqui, você acelera um pouco menos, né? Pra S10 subir. A Amarok precisa um pouco mais de rotação, mas lembrando que a gente tinha que colocar o seletor na reduzida. Aqui não, a gente já foi acelerando, né? Também é 10 essa aqui, né? Muito boa. Nota 10. Só que a diferença básica entre as duas, pessoal, é basicamente isso que a gente disse. A Amarok é mais confortável. Para o leigo, ela é mais simples de ser utilizada, uma vez que a tração 4x4 dela, digamos assim, é permanente. Então você não tem essa dificuldade. Mas na hora dos obstáculos mais difíceis, você sente um pouquinho menos de força, um pouquinho menos de confiança. Ela passa, nenhum problema.
A gente até sentiu uma raspada ali no obstáculo que a gente não teve isso com a S10. A S10, por sua vez, com obviamente a reduzida, ela dá aquela sensação de um tratorzinho, né? Demanda menos, ela vai com mais facilidade, mas obviamente não entrega o conforto da Amarok. Em alguns obstáculos, digamos assim, o motorista precisa de um pouquinho mais de perícia para controlar o carro, uma vez que a eletrônica entra um pouco depois, né? Tem essa também. A S10 no 4x4 reduzido, como você falou, é um trator mesmo. Você subiu com menos aceleração, né? Você acelerou menos, ela precisou de menos torque para subir. A Amarok você precisou acelerar um pouquinho mais, mas as duas subiram com conforto incrível, lembrando, né, que a gente está arrastando aí 350 kg de carga, e isso é inédito aqui no Aras, nunca foi feito, mas as duas cumprem o papel. Com certeza. Cada uma no seu quadrado, certamente as duas são ótimas opções para quem vai fazer o uso da picape como picape. Estamos encerrando aqui o nosso dia de testes aqui no Aras Tuiuti. E qual foi as conclusões que nós chegamos depois dos testes? Se você é um cliente que está procurando uma picape para uso mais on-road, está preocupado com performance e conforto, essa daqui é a Amarok. O motor V6 realmente entrega uma aceleração muito consistente, até mesmo comparável a alguns automóveis. Por outro lado, se o seu assunto é off-road, a gente tem aqui na S10 uma opção melhor. A caixa de reduzida da picape, além disso, a suspensão um pouco mais alta, faz com que a picape consiga transpor obstáculos com mais facilidade. E aí, se você tem caminhos difíceis ou lugares distantes, você vai preferir a S10. Por outro lado, você é um cliente que faz um uso mais urbano, fica na cidade, não tem tanta intimidade com o off-road e ainda assim precisa de uma picape que eventualmente você vai usar no off-road, certamente a Amarok vai ser mais interessante, uma vez que o sistema de 4x4 dela é bem mais simples de ser utilizado e muito mais amigável para os leigos. Evidentemente, as duas picapes entregam um desempenho bom e as duas cumpriram todas as provas de off-road, mas cada uma tem a sua peculiaridade, sendo a S10 uma picape mais para trabalho e a Amarok uma picape mais para o dia a dia no uso urbano. O que a gente vai fazer agora é um teste compreensivo de consumo com as duas picapes. Para isso a gente está aqui na região do Rodoanel. Nós vamos sair aqui da região do ABC e vamos até a cidade de São Roque. As duas picapes estão andando juntas, a S10 está andando aqui atrás e quem está ditando o ritmo é a Amarok V6 que vai à nossa frente. Obviamente, respeitando os limites de velocidade do Rodoanel, que no caso geralmente é 100 km por hora, e obviamente fazendo uma condução bastante suave, sempre observando o indicador de economia da picape. Assim nós vamos ter uma medição real de consumo de ambas. Evidentemente, a gente espera que o consumo da S10 seja um pouco melhor, porque como na Amarok a gente tem a tração 4Motion nas 4 rodas e na S10, nesse caso nós estamos dando 4x2, geralmente você tem menos arrasto no conjunto e isso provavelmente deve gerar mais economia, mas a gente vai ver isso na prática. Evidentemente, zeramos os marcadores tanto de computador de bordo quanto odômetro das duas picapes ao mesmo tempo para que a gente tenha uma medição bem real. Lembrando que as duas picapes são a diesel, portanto o combustível não vai interferir aí na nossa medição. A gente vai fazer aqui um trecho do Rodoanel e aí vamos aproveitar para falar algumas coisas também da S10 High Country. Um equipamento muito interessante presente na S10 High Country é justamente o sistema de aviso de manutenção de faixa. A gente já viu isso no Cruze, por exemplo, só que no Cruze ele interfere no volante, ou seja, à medida que você vai saindo da faixa, ele atua sobre o volante para te trazer para dentro da faixa. Na S10 é um pouco diferente, isso porque ele não faz a correção do volante, ele só te dá o alerta. Nós temos um botãozinho aqui no console central que a gente aciona o sistema. Quando ele está acionado, nós vemos ali um ícone no painel dentro do velocímetro em verde, mostrando que o sistema está ativo. O sistema utiliza uma câmera que filma permanentemente a pista. Essa câmera está instalada na parte traseira aqui do espelho retrovisor interno, filmando obviamente a estrada. E toda vez que você começa a sair da faixa, ele te dá um alerta. Nós vamos simular essa saída de faixa aqui agora para vocês verem como funciona. Eu vou puxar o carro um pouco para a esquerda, começar a comer a faixa aqui.
O ícone que estava verde no painel, ele muda para amarelo e pisca, e você tem um pequeno alerta sonoro indicando que você está comendo a faixa. Eu vou fazer novamente o procedimento, só que nesse caso aqui agora eu vou puxar para o outro lado. Vamos lá. Como vocês podem ver, o sistema funciona muito bem, bastante útil aí para o motorista distraído. Outro equipamento bem interessante da S10 High Country é o alerta de colisão frontal, item que dificilmente a gente vê em picapes. Esse equipamento está presente em outros carros da GM, como por exemplo o Chevrolet Cruze ou até mesmo o SUV Equinox, mas em picape ele é bastante raro. E como é que ele funciona? Nós temos um botãozinho aqui no volante que quando a gente aperta ele liga o sistema. A gente pode escolher 3 tipos de distância: uma maior, uma intermediária e uma menor, ou até mesmo desligar o dispositivo. Vou deixar aqui na distância maior. Quando o sistema está operacional, que ele também usa a câmera que filma aqui a estrada, ele coloca um ícone lá no painel verde para dizer que ele está identificando o veículo que vai à frente. Quando você se aproxima demais do veículo à frente, no caso aqui estamos até no teste com a Amarok, esse ícone muda de verde para amarelo, isso indicando uma distância que não é tão segura assim. Mas caso você se aproxime rapidamente do carro à frente, vou reproduzir aqui a situação, vou dar uma acelerada um pouquinho mais forte, o que acontece? Ele emite um alerta sonoro e projeta luzes vermelhas aqui no campo do para-brisa, indicando que você está evidentemente numa aproximação muito perigosa. O sistema funciona muito bem e certamente é uma ajuda para garantir a segurança para o motorista. Chegamos à nossa primeira parcial, vamos conferir aqui como é que foi o consumo. O computador de bordo aqui da S10 que é bastante completo. Vamos ver a primeira marcação. Andamos 27,8 km e temos aqui uma média acumulada de 14,3 km por litro, com uma média horária aí de 74 km por hora. Estamos parados a roda, a média está caindo, mas vamos dar uma olhada como é que ficou isso na Amarok V6. Realizada a nossa troca de motorista, vamos ver como é que está a parcial de consumo aqui na Amarok. O computador de bordo, inclusive, é mais fácil de ser utilizado, isso porque os botões estão aqui na parte da frente do volante. Então vamos consultar aqui a nossa média de consumo, que nesse exato momento é de 13,2 km por litro. Como vocês podem ver, o esperado aconteceu. A Amarok, com motor maior, V6, e também com a tração integral permanente 4Motion, gastou mais combustível que a S10, que na nossa parcial estava com 14,3. Mas esses números ainda são temporários. A gente vai ver lá no final da viagem, com as duas picapes andando o mesmo trecho, para ver quanto que deu a média de consumo efetivamente. A gente também pode destacar algumas outras coisas aqui na Amarok. Aqui nós não temos o alerta de colisão frontal, nem o sistema de manutenção de faixa, mas temos algumas outras coisas que a gente não viu na Chevrolet S10, como por exemplo, os pedal shifts atrás do volante para você poder fazer trocas de marcha com essas aletas, o que é bastante prático. Isso aqui é especialmente útil quando você está, por exemplo, numa serra, precisa reduzir marcha para ter ali uma resposta mais rápida do veículo, ou ainda você está descendo uma serra e quer aplicar um freio motor, então você consegue fazer isso. Outro detalhe é que a gente percebe um interior muito mais, como a gente poderia dizer, automóvel, ou seja, aqui você não tem tanta sensação de estar dirigindo uma picape, seja por um volante mais bem acabado, inclusive os botões aqui são bastante parecidos a outros veículos da Volkswagen, como por exemplo o Jetta ou o Golf. E além disso, temos um banco muito mais gostoso. Lá na S10 temos o banco com ajustes elétricos, mas aqui nós temos mais opções de ajustes elétricos, inclusive o próprio lombar é elétrico. E também temos um banco mais anatômico, muito mais confortável. Assim, dessa forma, a gente pode dizer que a Amarok ela é mais gostosa para o dia a dia, ela veste melhor, a ergonomia aqui dentro é mais agradável. E também nós temos uma sensação mais de automóvel e menos picape. Consequentemente, temos aqui um padrão de conforto superior ao da S10, isso de forma indiscutível. Outro equipamento muito interessante que merece ser destacado é justamente o sistema de ar-condicionado. No caso da Amarok Z6, você tem um ar-condicionado digital e automático, só que aqui no caso ele é bizone, então você consegue ter
uma temperatura para o motorista e outra temperatura para o passageiro. Isso é ideal no caso de casais. Isso porque, geralmente, homens sentem mais calor que mulheres. Assim você acaba com a briga. No caso da S10, ainda que o ar seja digital e automático, ele é de simples zona. Dessa forma, nós temos um conforto a mais na Amarok V6. Depois de quase 90 km rodados, vamos ver como é que ficou a média parcial aqui da Amarok V6. Acessando aqui o computador de bordo, tivemos 1h06 de viagem. O consumo médio marcado foi de 13,9 km por litro. Como a gente pode ver, subiu um pouquinho, até por conta da constância da velocidade. O tanque de combustível está informando 890 km de autonomia e o percurso de 87 km. A média horária foi de 78 km por hora, obviamente considerando acelerações e desacelerações. Vamos ver como é que ficou lá na S10. Vamos ver como é que ficou a média aqui na S10 High Country. Vamos acessar aqui o computador de bordo, não é tão simples quanto da Amarok, mas temos aqui uma distância percorrida de 89,8 km. Como vocês podem ver, existe uma divergência nos odômetros, isso é normal. A média informada foi de 14,4 km por litro, consequentemente melhor do que a da Amarok. A média horária foi de 82,3 km por hora, parecida com a da Amarok. Temos aqui 807 km de autonomia com o diesel que está aqui dentro, segundo o computador de bordo. E temos também uma outra informação aqui no computador de bordo da S10, que a gente consegue ver, por exemplo, qual foi a melhor média de consumo durante o trajeto, que foi de 16,3 km por litro, mas o que vale para a gente é o 14,4, que é a média total. A gente ainda tem aqui um computador de bordo que mostra o gráfico do consumo. A gente consegue ver ao longo dos últimos 50 km como o carro se comportou, onde nós tivemos mais ou menos consumo. E por fim o indicador eco com a marcação de 14,4 km por litro. Assim fica claro que o motor menor da S10 e o fato dela não usar a tração permanentemente de 4x4 é mais vantagem para quem quer economizar diesel, portanto combustível. Depois desse completo comparativo, vamos às nossas considerações finais. Mas vamos começar pela questão de preços. Vamos começar aqui pela Amarok V6. A Amarok V6 só é disponibilizada no pacote Highline, a versão mais completa. Você só tem um único opcional, a roda 19 polegadas. Assim, com roda 18 polegadas, a Amarok tem um preço sugerido aí de venda de R$ 187 mil. Se você incluir a roda 19, ela vai para R$ 190 mil. Já a S10, a situação é um pouco diferente. Isso porque esse modelo que nós testamos aqui é 2018 e ele tem um preço sugerido de R$ 186 mil. Agora aqui vocês precisam ficar atentos a um detalhe interessante. Ainda existe na rede de concessionárias a modelo 2018, porém a General Motors acabou de anunciar a S10 2019 com algumas mudanças, entre elas a presença de 6 airbags, e nesse caso o preço sai de 186 mil para 192 mil. Aqui nós não temos opcionais, como o caso da roda da Amarok V6. Outra questão muito importante que vocês devem estar se perguntando é a questão do seguro dessas picapes. Pois bem, consultamos uma corretora de seguros que é a Multiclass, que fica em Sorocaba, e ela nos ajudou com essas informações. A coisa é mais ou menos assim. A Amarok V6, utilizando um perfil específico de cliente para esse carro aí na casa dos 60 anos, casado, com filhos, usando o carro só para lazer, o melhor preço que a gente conseguiu no seguro da Amarok V6 foi R$ 3.600. Porém, aqui vem uma pegadinha. Ainda que o seguro tenha tido nesse preço, o valor da franquia ficou um pouco mais elevado. Já a S10, o melhor seguro que a gente conseguiu para ela foi R$ 4 mil usando o mesmo perfil e usando a cidade de Sorocaba como base. Porém, o valor da franquia ficou um pouco menor. Outro detalhe interessante que vocês precisam levar em conta é que fazer o seguro da Amarok V6 é um pouquinho mais difícil que o da S10. Isso porque não são todas as seguradoras que topam fazer esse carro. Já aqui você consegue com mais facilidade.
Como a gente viu até aqui, não é exatamente a questão de preço que vai definir a escolha das picapes. Afinal, os preços são relativamente próximos e os seguros também são equivalentes. Então, o que vai definir a escolha? Obviamente, o que cada cliente está procurando. Vamos começar pela Amarok V6. Evidentemente, temos aqui a picape com o melhor desempenho do segmento, tanto em velocidade final quanto em aceleração. Também não podemos esquecer o sistema 4Motion de tração, muito mais simples e seguro de ser utilizado. Outro detalhe, conforto da Amarok também é muito bom. Os bancos, o ajuste interno do carro parece muito mais um veículo de passeio e não uma picape. Assim, se você vai fazer um uso mais urbano ou de viagem, certamente a Amarok V6 vai ser uma excelente opção. E a S10, como é que fica nessa história? Evidentemente que a S10 também tem grandes qualidades e características que precisam ser destacadas. Vamos começar justamente pelo fato dela ser mais econômica do que a Amarok no uso tanto cotidiano quanto no uso rodoviário. Também não podemos esquecer que a S10 tem aí a reduzida, muito mais útil no off-road. A suspensão da S10 também é mais parruda para esse tipo de situação. Não podemos esquecer também de alguns detalhes tecnológicos que essa picape traz. A única no segmento a ter o exclusivo e eficiente sistema OnStar, como também o alerta de colisão frontal ou ainda o alerta de manutenção de faixa. Dessa forma, a S10 acaba sendo uma picape mais voltada para quem vai fazer um uso mais utilitário dela, talvez até mesmo trabalho ou condições mais extremas de off-road. Não podemos esquecer também que ela também é uma picape mais prática no dia a dia. Isso porque, com uma maior rede de concessionárias e uma picape que está há muito mais tempo no mercado, você tem uma manutenção um pouco mais fácil. Depois de todas essas análises e considerações, a que conclusão que chegamos? Ainda que os dois modelos briguem pelo mesmo tipo de cliente, considerando faixa de preço, equipamentos, opcionais e até mesmo performance, temos duas picapes bem diferentes. A Amarok se mostra uma picape melhor para o dia a dia, para pessoas mais leigas ou que pessoas que gostam de conforto. A S10 muito mais utilitária, mais parruda para essas situações. Assim, podemos entender que ainda que concorram no mesmo segmento, acabam sendo clientes bem diferentes que vão escolher ou uma ou outra. Comprecar TV, sempre com as avaliações e comparativos mais completos para vocês. Comprecar.com.br, o melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões, todos anunciados com fotos. Acesse agora, comprecar.com.br. Classificados de automóveis é Comprecar.